Bem-vindos a mais um culto onde vamos louvar e adorar o nosso bom Deus. E vamos começar o nosso culto louvando ao nosso Deus de pé, irmãos. E vamos cantar o coro Eu Quero Te Glorificar. Minha oração é que eu seja diferente, que leve a palavra sempre à frente, que represente meu Senhor. Seja teu Espírito a voz que orienta a minha vida, seja o primeiro pensamento, seja o ar para eu respirar. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo o meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-lhe o coração, eu possa te agradar. Eu quero te glorificar. Faz a diferença, não é minha opinião formada, mas o que eu conheço da palavra, e o que testifica em meu agir. Em meio ao caos constante, que eu seja uma voz de esperança, sempre trazendo a lembrança que o nosso lugar não é aqui. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo o meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-me um coração, que eu possa te agradar. Eu quero te glorificar. Tudo que eu falar, que seja inspiração. Tudo que eu pensar, que seja oração. Todo o meu agir, que seja adoração. Quero mais de ti, mais do Espírito. Tudo que há em mim, quero ser igual a ti. Dá-me um coração, que possa te agradar. Eu quero te glorificar. Glória te damos, Senhor, porque Tu és bom, e obrigada, Senhor, porque o nosso desejo é Te glorificar em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, em tudo aquilo que nós pensamos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Obrigada por nos teres trazido até aqui, Senhor, para Te louvar, Senhor, para Te ouvir e para estar na Tua presença, Senhor. E pedimos para que nesta manhã, Senhor, Tu possas fazer um milagre em cada um de nós. Que Tu possas, Senhor, através do Teu Santo Espírito, tocar nas nossas almas, tocar no nosso espírito, e que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, Senhor, conforme a Tua boa vontade, Pai. Mais uma vez te agradecemos por tudo aquilo que Tu és, Senhor, e por tudo aquilo que Tu fazes por cada um de nós, Senhor. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar e vamos continuar o nosso tempo de adoração ao nosso Deus com o hino do mês. E vamos cantá-lo, Poder para Salvar. E só este poder tem o Senhor nosso Deus.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus
possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. É bom podermos louvar o Senhor e podermos afirmar que Ele move montanhas e que realmente nada é impossível para Ele. Vamos voltar-nos para a palavra de Deus e eu intitulei a nossa meditação de hoje Firmes na Liberdade. E escolhi aquela imagem para que de alguma forma nos possa causar algum impacto no que diz respeito à firmeza e no que diz respeito à liberdade. Primeiro porque é uma gaiola. E normalmente uma gaiola simboliza prisão. E depois o que vemos ali é uma pena. Naturalmente porque o pássaro voou. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei que na firmeza daquela pena, que é uma coisa que realmente não tem firmeza nenhuma, mas que simboliza também a nossa fragilidade humana. Pois bem, vamos... o texto escolhido foi o de Gálatas, eu diria, e vou explicar daqui a pouco a razão pela qual escolhi este texto. Gálatas capítulo 5 e os versículos 1 até o versículo 15, ainda que de alguma forma os primeiros 7 versículos sejam aqueles que mais têm a ver com o tema propriamente dito. Vou pedir um voluntário. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio em vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne,
mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Até aqui, então, a porção da palavra de Deus para a nossa meditação. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Senhor, queremos, na realidade, expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo aquilo que Tu és e por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. E queremos agora, em particular, pedir a Tua bênção, a Tua direção para a reflexão sobre a Tua palavra. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Então, firmes na liberdade. De alguma forma eu estava dividido, e sempre fico nesta altura do ano, entre que tema falar. Porque há, por assim dizer, dois temas que estão subjacentes à nossa vida, particularmente aqui em Portugal. Estamos entre dois feriados. O 25 de Abril e o 1º de Maio. O 25 de Abril fala-nos ou advoga liberdade. E, claro, para aqueles que não conhecem a história do nosso país em particular, estivemos 48 anos debaixo de uma ditadura e no dia 25 de Abril de 1974, então deu-se uma revolução pacífica que devolveu ou que conferiu a liberdade. Neste último 25 de Abril vimos algumas cenas, ou assistimos, pelo menos pela televisão, algumas cenas que de liberdade não tinham coisa nenhuma, que é o extremo da liberdade, que é a libertinagem, porque, no fundo, a liberdade pressupõe que todos tenham direito a expressar aquilo que acham, aquilo que sentem, e não devem nem podem ser oprimidos ou subjugados ou calados ou impedidos de expressar a sua opinião. Mas, como nós dizemos também tradicionalmente, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E não posso, nem devo de forma alguma impor a minha liberdade, porque com isso posso estar a impedir que o outro também possa ter a sua própria liberdade. Pois bem, então poderemos dizer aqui que eu estava dividido entre estes dois temas. Vasculhando lá nos meus apontamentos, eu já tinha visto que tínhamos falado sobre o tema concretamente do trabalho da última vez, e então eu pensei assim, pois bem, vamos então relembrar um pouco aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre a liberdade. E, consultando uma concordância, cheguei à conclusão que este termo da liberdade aparece não só no Novo Testamento, mas também já no Velho Testamento. E particularmente 8 vezes no Velho Testamento. Não vamos ler os versículos todos, estejam descansados. Eu escolhi um versículo destes que vem no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, falando sobre a liberdade, e escolhi o Salmo 119, o versículo 45, que diz: E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Uau! E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Ainda há pouco a Isabel falava sobre este Salmo 119 e falava que ele fala sobre a palavra de Deus, usando muitas vezes sinónimos para referir a mesma. Preceitos, mandamentos, a palavra, estatutos. O Salmo 119, que é o mais longo da Bíblia, fala concretamente sobre a palavra. E é interessante como o salmista diz
andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos, pois busco a tua palavra. E quantas vezes nós pensamos, ou alguns pensam, mas se eu tenho que fazer tudo aquilo que está na palavra de Deus, ou tudo aquilo que está na Bíblia, eu não tenho liberdade. Nós temos liberdade para escolher, como dizia a Sara Tavares, o bem ou o mal. Eu sou livre para escolher. Mas é importante que nós escolhamos a palavra. Escolhamos o Senhor. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. E o Senhor nos liberta. Nos liberta, em primeiro lugar e acima de tudo, da nossa condição, do nosso estado de pecadores. O pecado, esse sim, esse escraviza. Esse não confere liberdade. Mas vamos continuar então aqui refletindo sobre este tema. No Novo Testamento, ele aparece de uma forma mais abrangente, 14 vezes, sendo que na realidade, só uma vez nos Evangelhos, em Lucas, depois em Atos, em Romanos, em 1 aos Coríntios, em 2 aos Coríntios e em Gálatas. E este é, por assim dizer, o tema-chave do livro de Gálatas. Mas eu escolhi aqui o versículo de Romanos, capítulo 8 e versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, existe esta esperança, não é? A esperança de sermos também libertados da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Há, por assim dizer, este desejo no ser humano, há este desejo particularmente naqueles que aceitam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, de serem libertados da escravidão do pecado para a glória do Filho de Deus. E então, o contexto. Eu quis contextualizar este tema e particularmente esta epístola aos Gálatas. Os Gálatas, depois de serem salvos pela graça, por meio da fé, porque não há outra forma de o ser, convém sublinhar, não é? E eu estou a citar, ainda que em Efésios, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Os Gálatas, depois de serem salvos pela graça por meio da fé, queriam continuar a viver pelas obras da lei. Ou achar que necessitavam das obras da lei para serem salvos. Não são os únicos, e ainda hoje muitos pensam dessa maneira e procuram viver dessa maneira. Mas a palavra de Deus nos diz então o seguinte, e vamos ler os versículos, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. À semelhança de João 3,16, há versículos que são fulcrais, cruciais, não é? Para firmar a nossa fé. E este é um deles. Ou são esses versículos. Porque pela graça sois salvos pela fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação não é ganha pelas obras, mas vem pela fé. Contudo, as obras têm o seu lugar, o seu papel, por isso eu quis acrescentar particularmente o versículo 10, quando diz então, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras.
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não fomos salvos pelas obras, mas fomos criados em Cristo Jesus, depois de o aceitar pela fé, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muitas vezes o erro está nos extremos, não é? Quando nós, ou quando alguns, anunciam ou enfatizam a salvação pelas obras, mas também o erro está quando nós descansamos na forma e achamos que já somos salvos, não precisamos de fazer mais nada. Mas a salvação não é uma salvação morta. A fé não é uma fé morta. É uma fé que opera. É uma salvação que age. Uma salvação que nos motiva e que nos leva a fazer alguma coisa por aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, este é o contexto de que estava a acontecer. Havia alguns grupos que estavam a surgir na igreja, nas igrejas, particularmente na Galácia, e acredito que não só ali, em outros locais, mas Paulo escreveu esta carta particularmente para aquela igreja, que estavam a dizer aos crentes que tinham que cumprir a lei para fazer a vontade de Deus, quando eles já tinham aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entre essas coisas estava, por exemplo, a circuncisão, que era um dos princípios da lei e que fazia com que realmente os homens em particular fossem considerados, portanto, parte da família, do povo de Deus. Mas vamos avançar, ainda falando do contexto. Gálatas, capítulos 5, 1 até o versículo 15, é uma exortação a conservar a liberdade cristã. Este, pelo menos, é o título que vem na minha Bíblia para estes 15 versículos. Exortação a conservar a liberdade cristã. E o versículo 1, que praticamente é aquele que vai ser a base da nossa meditação de hoje, tem lá tudo sintetizado. Vamos lembrá-lo então de novo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Uma outra tradução inverte ali a ordem das palavras, e eu vou segui-la um pouco para o primeiro ponto, mas o contexto é este. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não o torneis de novo, não é? A colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E vamos também ver o que é que isso significa. Então, primeiro ponto. Muitas vezes é difícil seccionar as ideias, mas eu coloquei Cristo nos libertou. Mas depois pensei assim, bom, Cristo nos libertou e Cristo nos liberta. Não é? Não é algo que ficou no passado, mas é algo que está no presente. E o próprio Senhor Jesus afirmou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O contexto desta afirmação de Jesus gerou um pouco de controvérsia, particularmente naqueles que estavam a ouvir estas palavras. Nós somos filhos de Deus. Não é? Não somos bastardos. Mas Jesus enfatiza que realmente filhos de Deus são aqueles que foram ou que são libertados por Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em segundo lugar, Cristo nos
firmou. Também aqui eu achei por necessário dizer Cristo nos firmou e Cristo nos firma. É Ele que Ele é a rocha sobre a qual nós somos alicerçados. E quando pensava realmente sobre este nos firmou e nos firma, e ele tem a ver precisamente com estas palavras de Paulo, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, veio ao meu pensamento estas palavras do Senhor Jesus, que estão em Mateus, capítulo 7, em que fala sobre aquele homem prudente e o homem imprudente ou insensato. Eu só escolhi a parte do homem prudente. E o homem prudente é aquele que... Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, Cristo nos firmou. Cristo nos firma. Ele é a rocha sobre a qual as nossas vidas devem estar construídas, devem estar alicerçadas. Mas quando nós olhamos à nossa volta, vemos que esta é, muitas vezes, a última preocupação, a última prioridade. Pensamos em conceder uma boa educação aos nossos filhos, porque isso vai ser útil no futuro. Procuramos um trabalho que seja estável, esteja seguro. Eu recordo-me quando comecei a trabalhar aos 14 anos, oficialmente, e a fazer descontos. Eu pensei, fui trabalhar como paquete, chamava-se paquete. Era, portanto, o moço dos recados de um escritório. Depois fui subindo na hierarquia. Quando fui cumprir o serviço militar, já era primeiro escriturário. Quando regressei do serviço militar, tinha o lugar de chefe de escritório à minha espera. Mas, entretanto, Deus trocou as minhas voltas. E eu pensava que aquele seria o trabalho para a vida inteira. Porque antigamente era assim. Portanto, ficava-se num determinado lugar e era o trabalho para a vida toda. Mas, entretanto, o Senhor nos chamou para o ministério. E isto no período em que eu estava a cumprir o serviço militar. E então, quando regressei, ou quando devia regressar para o trabalho, regressei, mas fiz uma proposta ao patrão que era trabalhar part-time. Ou seja, ia estudar num instituto, íamos estudar, porque entretanto também tínhamos casado, e a chamada do Senhor tanto foi para mim quanto para a Isabel. E eu disse ao patrão, olha, o que é que tinha acontecido e que queríamos trabalhar da tarde, por exemplo, e de manhã íamos estudar no Instituto Bíblico. E ele disse, mas os meus planos eram outros e não são compatíveis com essa ideia. Eu disse, então, apresento a minha admissão. E pela fé. Porque tinha um lugar seguro, estável, e decidi por uma coisa ainda mais segura, ainda mais estável. Porque na realidade as coisas de Deus são mais seguras do que aquelas que o mundo oferece.
mas alicerçar, firmar a nossa vida sobre a rocha. Alicerçar a nossa vida sobre Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. O slide seguinte. Então, Cristo nos sustém. E Ele é fiel, como já tive a oportunidade de referir. E neste texto, particularmente no que toca àquilo que em Hebreus, foi o texto que eu escolhi, Hebreus, é uma exortação à perseverança na fé. E eu não tenho ali o texto todo, mas vou pedir para os irmãos, um dos irmãos ler Hebreus capítulo 10, versículos 23 até o versículo 39. Pensando nesta base, exortação a permanecer na fé. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Texto. 10, Hebreus 10, 23. Ok, tá bom. Não, desculpa. 33 tinha eu. Peço desculpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. 39. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Cristo nos sustém. E, ao mesmo tempo, encontramos aqui neste texto uma exortação a perseverar na fé. Muitas vezes, muitos crentes veem as coisas de uma forma leviana.
não estando predispostos ou disponíveis a pagar o preço, a sofrer. Quantos, não só no passado, mas ainda hoje no presente, em muitos pontos do mundo, sofrem por causa da sua fé em Cristo Jesus? Retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a confissão da nossa esperança? Aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Será salvo. A confissão da nossa esperança. Temos uma esperança. Uma esperança que não é uma esperança infundada, porque não está baseada em promessas dos homens, mas está baseada na promessa daquele que é fiel. Daquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E quem é o que prometeu? Jesus. E Ele é fiel. Ele não muda. Ele não falha. Ele cumpre aquilo que promete. De tal maneira que o próprio apóstolo Paulo diz, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se não fosse isso, diga-me, não, estávamos tramados. Se Ele não fosse fiel como é às suas promessas, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não muda. Então, todavia, e eu coloquei ali, ainda pensei criar um quarto ponto, mas depois achei que ele não se justificava. E coloquei ali 3 palavras. Todavia, porém, contudo, e estas 3 palavras parece que dão a volta ao texto, não é? Invertem a situação. Gramaticalmente parece que são conjunções, mas que no fundo têm esta ideia de que todos nós necessitamos de fazer alguma coisa, não para ganhar a salvação, mas como resultado dessa salvação. Todavia, contudo, porém, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aquele que já está livre, aquele que já está salvo, não volte de novo faz-me pensar, e a própria palavra fala nisso, do porco ou da porca que não vale a pena lhe dar o banho. Pois não. Porque depois o que é que acontece? Ele vai chafurdar outra vez na lama. No fundo, o que o Senhor está a dizer aqui na sua palavra é que nós não devemos continuar a chafurdar na lama. Então, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Da servidão de quê? Do pecado. Por exemplo, em Romanos capítulo 8 e versículos 14 a 18 diz: o pecado não tenha domínio sobre vós. Não torneis a colocar-vos debaixo da servidão, do jugo da servidão, daquele do qual fomos libertados. Depois também, em segundo lugar, de leis. E era isso que, no fundo, era a luta do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas.
os Gálatas estavam debaixo da lei de várias regras e várias ordens da lei. Ou achavam que depois de aceitar a Cristo como Salvador era necessário observar, continuar a observar todas essas coisas para merecer ou ganhar a salvação. Quando essa salvação estava já sido oferecida gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Mas, então, debaixo da lei de Cristo, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21, não estamos debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo. E em terceiro, e por último, de práticas religiosas que se opõem à fé. Práticas religiosas que se opõem à fé. Assistimos agora, muito recentemente, a esse tipo de práticas religiosas. No caso concreto lá, era a questão da circuncisão, que ainda assim, em determinadas situações, Paulo mantinha, ainda que achasse que elas não eram necessárias para a salvação. Mas também a guarda de dias, a observância de determinados dias, que muitos consideram que era necessário continuar a observar-se para a salvação. Os judeus guardam, por exemplo, o sábado, os cristãos observam ou guardam o domingo. Foi esse o tema da nossa meditação na passada semana, não é? Quando Jesus disse a Maria Madalena para ir e contar aos seus apóstolos que ele tinha ressuscitado. O que é que nós fizemos durante a semana? Fomos e contámos? Ou guardamos para nós essa verdade e esse facto? Então, da prática religiosa, nomeadamente a circuncisão, a guarda de dias, peregrinações, etc, etc, etc. Convém que realmente essas coisas não estejam sejam prioritárias para nós. Estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes em quê? Na liberdade com que Cristo vos libertou. E não torneis a submeter-vos ou subjugar-vos ao jugo da servidão. Que este possa ser o nosso propósito, o nosso desejo, e que o Senhor nos possa ajudar realmente a pôr em prática a sua palavra. Ó Senhor, mais uma vez queremos agradecer-te por podermos relembrar as tuas palavras e procurar, Senhor, que elas façam sentido para as nossas vidas, porque na realidade também nós estamos sujeitos ao jugo da servidão, estamos sujeitos ao pecado que ainda continua a operar nos nossos membros, mas do qual, Senhor, tu desejas que realmente sejamos livres. Queremos pedir-te, Senhor, pois a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor falava da passagem, a mensagem, só me vinha à mente, eu comentei com a irmã Isabel, uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor,
que dizia que o pecado ele só parece algo libertador até o momento em que você decide não mais pecar. E aí é quando nós percebemos que, na verdade, ele nos escraviza. É uma vida em que nós não fazemos aquilo que nós pretendemos, mas somos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. E, portanto, o próximo hino que nós vamos cantar fala exatamente sobre a promessa que Deus nos deu, que é exercer essa liberdade dia após dia com base na palavra que Ele nos deu, já existe há muito tempo, e que essas promessas, sendo cumpridas nas nossas vidas, trazem aquilo que é o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa salvação eterna. Que nós possamos cantar, então, pensando nisso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não
Irmãos, agora vamos recolher os nossos dízimos e ofertas e conforme a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste ao teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado por estarmos aqui, Pai, a te adorar, louvar o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai, para que possamos sair daqui fortalecidos, Pai. Queremos agradecer também, Pai, os irmãos que se encontram doentes, Pai, que Deus possa confortá-los e Deus possa continuar a curá-los, Pai. Queremos agradecer a oferta, Pai, e o dízimo, Pai, para a sua obra, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ser fiel, perdoa nossos pecados, Pai. Agradecemos todas as coisas, Pai. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Quase que em vez do versículo, podíamos contar o refrão, cantar o refrão do coro que acabámos de cantar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma.
dize-as de uma vez. Nós não saímos mais daqui, não é? Mas o nosso versículo, deste tempo que nós temos separado para os anúncios e para os motivos de oração, diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E ele está em Salmo 125, verso 1. E nós temos tantas bênçãos para dar, para agradecer ao Senhor. Uma delas, duas delas, três delas, sei lá, tantas delas entraram ainda hoje por esta porta, não é? A irmã Laureana foi a primeira a entrar e nós oramos por ela durante toda a semana. E o Senhor a ajudou, o Senhor a abençoou. Ela teve que ficar em casa porque de outra forma não conseguia recuperar, porque o trabalho assim não o permitiria, e graças a Deus ela está hoje connosco, e graças a Deus ela pôde participar no tempo de louvor também. Outra bênção, a irmã Manuela. Deus é maravilhoso, irmã. Deus é maravilhoso. Foi tão bom ver a irmã Manuela entrar, e ela tinha dito ontem: eu quero ir ao culto amanhã. E os irmãos sabem como é que a irmã Manuela esteve. Tão doente. 2 vezes ao hospital. Em casa, por teimosia, não foi primeiro ao hospital, mas depois foi. Mas nós já sabemos o que são os nossos hospitais. Mas graças a Deus, irmã Manuela, que está aqui connosco, nós estamos muito felizes e louvamos. Graças a Deus, irmã. É tão bom. É tão bom. Irmã Manuela, o Senhor foi fiel. E o Senhor, enquanto a irmã esteve ali naquele hospital, que todos nós sabemos que não é nada de especial, o Senhor estava ao seu lado. E isso nós sabemos. E damos muitas graças a Deus por isso. Damos graças a Deus também por cada família que está aqui hoje conosco. Faltam-nos algumas famílias, mas o Senhor traz outras. Também entrou pela nossa porta hoje. Entraram 2 famílias. Primeira família, ontem contactou com o pastor pelo telefone. Então, vieram de Angola, mas já cá estão há muito tempo em Portugal, certo? Já cá estão há muito tempo. O nome da mãe, eu não me recordo, mas recordo-me dos filhos, está bem? O da mãe é mais difícil, ela vai me ajudar. A Raquel e o Emanuel. Esses eu não esqueci. Ah, que bom. É a minha mente que ainda está a funcionar. Mas a da mãe já esqueci. Janara. Não é assim tão difícil, mas não consegui. Janara ou? Qual é que gosta mais? Janara. Pronto, vamos lá. Janara, Raquel e Emanuel. Nós estamos muito felizes por estarem connosco. Damos graças a Deus por cada um de vocês. Gostaríamos de dar um presente para vós. E a Renata vai-vos entregar o presentinho da nossa igreja para cada um de vós. E a igreja diz: bem-vindos. Um pouco depois entrou outro casal. E agora eu gostava, que não consegui falar convosco antes, eu gostava que vocês se apresentassem. Então. Vino e Ive. E são portugueses? Pois, por isso mesmo. Eu ia dizer são portugueses, mas Ive é brasileira, certo? Estamos muito contentes. Eu vi que vocês traziam a vossa arma, certo? Então, somos irmãos na fé. Estamos muito felizes por isso. Vivem aqui em Torres Vedras? Lourinhã. Ah, ok, eu trabalho na Lourinhã. Muito bem. Estamos muito contentes por ter-vos no nosso meio. Temos um presente para vocês também. E a igreja diz: bem-vindos, bem-vindos. Esperamos que se tenham sentido bem no nosso meio. Estamos muito felizes por vocês estarem connosco. Também gostaríamos de, e agora eu vou usar o meu telemóvel. Irmã Manuela, ia dizer alguma coisa? Diga, irmã Manuela. Eu ao pé de si, está bem. Está bem. Está bem, está bem.
Eu percebo. Está bem. Está bem, pronto. Então é assim, a irmã Manuela gostava de dizer umas palavras à igreja, mas ela vai se comover e ela escreveu. Então ela quer que eu leia isto para todos vós, para a igreja. Amados irmãos, agradeço todas as orações que por mim foram feitas. Quero dizer-vos que vos amo muito a todos de igual modo. E ela queria dizer, isto quer dizer que eu não amo mais uns ou menos outros. Não, sim, irmã, igual modo, todos vós, que Deus abençoe todos vós, assim como todas as vossas famílias. Obrigada, irmã. Obrigada, porque eu sei que estou ali no meio também, todos. Não é? Obrigada, irmã. Então, todos nós estamos muito gratos pela bênção que o Senhor lhe deu de poder estar aqui. E sabem, irmãos, a minha pouca fé, ontem disse assim, quando a irmã Manuela me disse, eu amanhã quero estar no culto, e estava tanto vento, mas tanto vento, e eu disse assim, uau, se calhar não é o melhor, porque ela pode piorar. E já viram o vento que está hoje? Zero. Está bem, irmã Manuela, está bem, tem toda a razão. Zero de vento. Quando eu acordei às 7h30 da manhã e vim cá fora, não havia vento nenhum. E o Senhor trouxe a irmã Manuela, que bom. Agora a irmã Manuela quer que então eu traduza para os irmãos nepaleses. Dear brothers and sisters, Sister Manuela gave me a paper to read for the church because she knew that if she would talk, she would cry. So she wanted me to tell you also that what she wrote. Dear brothers, I thank you very much for your prayers that you made for me. I want to tell you that I love you so much. May God bless you and also your families. Agora, vou recorrer ao meu telemóvel porque o que vem a seguir tem a ver com algo que diz para nós alguma coisa. Então, eu tenho duas situações. Acreditem no mail, está bem? Que eu vou só dizer algumas coisas. E isto tem a ver com o armário que foi resultado da oferta do dia de missões, do dia especial que os jovens fizeram do dia de missões. Então, lembram-se que era necessário um armário para o casal missionário em Moçambique, o Jorge e a Alice Pratas. E a igreja levantou uma oferta, já chegou, e ele escrevia na mensagem, acabadinho de chegar, veio naquele transporte, é este o móvel, bonito, e está ali a entrar já no hospital. E o mail dizia, ele falava acerca de uma carta de oração, em que em maio, então, eles iriam estar já a trabalhar com este material. E uma das coisas que eles iriam fazer era encher este armário com as coisas que eram necessárias para eles trabalharem lá no hospital. Graças a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E nós podemos ver um pouco do nosso amor ali. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E nós damos muitas graças a Deus por este casal missionário. Queremos ainda dizer também que não vamos esquecer de, na terça-feira, entrar na reunião de oração via Zoom. Esta passada terça-feira foi uma reunião muito interessante. Esqueci-me, pastor, desculpe, esqueci-me, Vitor, esqueci-me de pôr a foto. Porque tivemos pessoas em Aveiro, tivemos pessoas em a Telma, no sítio onde ela mora, que eu agora esqueci-me, não é? Em Anadia, tivemos pessoas de vários locais. E Aveiro, sabem quem é que estava em Aveiro? O Ham.
Se calhar alguns já não se lembram, mas o Ham foi trabalhar para Coimbra e nepalês, o Ham nepalês, não o nosso Ham nepalês que temos ali, mas o outro Ham nepalês, e a esposa dele entraram de repente na reunião de oração e foi tão bom saber que eles estão a trabalhar, saber que eles têm a esposa cá, saber que pediram orações pelo seu filho e pelos papéis que nós sabemos, não é? Aquele cartão tão importante que todos os imigrantes necessitam, não é? Para que muitas portas possam ser abertas e eles desejam que esse cartão chegue em breve. Continuemos a orar. Foi um tempo de oração muito, muito, muito bom. E nós damos graças a Deus por aquilo que o Senhor tem feito. Também nós tínhamos feito um pedido de oração pela nossa neta, que está a pensar ir estudar para fora. E nós partilhamos como é que estava a situação. E o Senhor começou a responder no dia seguinte. Logo. No dia seguinte. Logo. E o Senhor respondeu de uma maneira incrível. E nós continuamos a colocar a Yara nas mãos do Senhor, para que ela em tudo possa ver o Senhor a dirigir todas as coisas. O Senhor não nos fez esperar 4 ou 5 dias, vai nos fazer esperar de certa maneira, mas não nos fez esperar 4 ou 5 dias, Ele respondeu logo no dia seguinte, e de uma maneira incrível que o Senhor o fez. Por isso, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós acreditamos na palavra? Acreditamos. Então imaginem, se a oração feita por um justo, quanto mais a oração feita por muitos justos. E nós sabemos que aquele que promete, ele não falha. E o Senhor é fiel. Deus é fiel. Acabávamos de cantar há pouco. Deus é fiel. Então, terça-feira, 9 horas, via Zoom. Não se esqueçam, os que puderem entrar, o link vai ir para vossas casas e os que puderem entrar vão então poder assistir. Mas hoje é dia de festa também. E temos 3, 4 pessoas. Uma delas não conseguia foto, a Ana Paula, de Runa, angolana, também. Depois temos a Ema, a filha dos nossos irmãos João Paulo e Hélia, que fez ontem anos. Temos o Sunam, que fez ontem anos também, e esse está cá. Eu peço para o Sunam vir cá à frente. E temos o Simão, o meu neto, que não está cá porque o pai não os conseguiu trazer a horas. Portanto, vamos então cantar os parabéns a estes queridos que... Então, hoje estão connosco, uns ali e outros aqui. Sunam, happy birthday. Vamos então cantar? Hoje é um dia tão especial, porque o aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, porque o aniversário vamos celebrar. Agora todos juntos vamos já cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar a cantar. Parabéns, parabéns, pelo teu aniversário, parabéns. Parabéns, Ham. We are going to pray for you, okay? And I'm going to ask Sarah to come and pray in your own language. And after we are going also to pray in Portuguese, okay, for the others and also for you, okay? Sarah, can you come, please, and pray for Sunam? परमेश्वर पिता, तपाईँलाई विशेष गरेर धन्यवाद चढाउँछु आजको यो सुन्दर दिनको लागि प्रभु। साँच्चै यो दाइको अनि जन्मदिनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले सुरक्षा राख्नुभयो अनि परमेश्वर फेरि यो दिनमा तपाईँले प्रवेश गराउनु भएको छ प्रभु।
साँच्चै उहाँलाई आउँदो दिनहरूमा अझै तपाईँमा हुर्किन बढ्न तपाईँका गहिरा र गुप्त कुराहरू रहस्य तपाईँका वचनका कुराहरू सिक्नलाई प्रभु तपाईँले अझै तपाईँले आफ्नो छोरामाथि अनुग्रह गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। उहाँको शरीरमा प्रभु स्वस्थ राख्नुहोस्, दीर्घायु राख्नुहोस् हे परमेश्वर। अर्को साल अझै तपाईँ परमेश्वरको नजिक गएर प्रभु त्यो तपाईँको महिमा गरेको हेर्न चाहन्छौँ हे परमेश्वर। तपाईँलाई धन्यवाद। हामी पुरै मण्डली परिवार भएर यो दाइको लागि विशेष प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। साँच्चै उहाँको हरेक घटी कमी अभाव खाँचोहरू सबै कुराहरू तपाईँको प्रभु योजनामा पुरा भएको होस् भनी म प्रार्थना गर्छु प्रभु। साँच्चै उहाँलाई जुन दिन अनि आजको दिनमा प्रभु साँच्चै उहाँको जन्मदिनको अनि धेरै शुभकामना र तपाईँ परमेश्वरबाटको अनुग्रह र आशिष माग्दछौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वर पिता र पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। Senhor, nós te agradecemos muito, Pai, pela vida do Sunam. Obrigado por ele, obrigado por aquilo que tu tens feito por ele. Pedimos-te, Senhor, a tua bênção para ele e que este novo ano de vida tu o possas cobrir de bênçãos. Queremos também, Senhor, orar pela Ana Paula e pedir-te, Senhor, que realmente continues sendo com ela. Obrigado pela bênção da sua vida. E oramos, Senhor, para que tu a abençoes ricamente. Também, Senhor, te agradecemos muito pela Ema, por tudo o que tens feito pela Ema, Senhor. Obrigado pela sua vida. Obrigado, Senhor, pela forma que tu tens trabalhado na sua vida e vais continuar a trabalhar. E neste ano, Senhor, que tantas decisões têm que ser tomadas, que tu a possas abençoar e guardar. Oramos também, Senhor, pelo Simão. Pedimos-te, Senhor, que tu o abençoes, que tu o livres de todo o mal. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu fizeste por ele durante este ano e que continues a abençoá-lo. Oramos, Senhor, por estes queridos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, para finalizarmos o culto dessa manhã, antes da oração final, vamos cantar o último hino, Espero em Ti, um hino que já foi hino do mês aqui na igreja. Portanto, eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé para podermos cantar juntos. Preparar-me para encontrar o Redentor Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre Jesus, e num segundo já estarei sobre as nuvens, junto do Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, vou exaltar. Espero em Ti, espero em Ti, espero em Ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em Ti. Vou preparar-me
eternidade e o adorar face a face. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar para a eternidade e o adorar face a face. Espero em ti. É bom podermos estar juntos e partilhar a nossa fé conjunta em Cristo Jesus. E mesmo com línguas diferentes, mas o Salvador é o mesmo. E isso realmente nos anima, nos consola e nos desafia para que um dia na eternidade possamos estar juntos. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos também expressar a nossa gratidão por este tempo passado aqui na Tua presença. Queremos agradecer-te, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada família que hoje pôde se congregar conosco com o propósito de exaltar o Teu nome, com o sincero desejo no seu coração de Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós. Principalmente pela dádiva do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Tu prometeste, se não poupaste o Teu Filho, antes o entregaste por nós, como nos não darás juntamente com Ele todas as coisas? E nós temos visto, Senhor, e provado que Tu és fiel e que Tu não falhas às Tuas promessas. Pedimos, Senhor, mais uma vez por aqueles irmãos que estão ainda debilitados fisicamente e que carecem, Senhor, da Tua cura, da Tua bênção sobre as suas vidas, que os possas fortalecer, que os possas animar, que os possas, Senhor, edificar também, lembrando aqueles que estão mais longe, que não puderam hoje estar connosco aqui, que também da mesma forma possas ser com eles e os possas abençoar. Despede-nos, Senhor, com a Tua paz, pois é no nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito possam ser com todos nós. Amém. Uma boa semana. Até terça-feira, não se esqueçam, via Zoom, na reunião de oração ou no próximo domingo aqui.